Muito boa noite a todos e hoje a terceira parte da busca espiritual de Elvis. Então, antes de irmos ao audiobook propriamente dito, eu vou fazer uma introdução para o texto que vai vir a seguir, o texto que você vai escutar. Mas, nesta introdução, eu trago textos de outros livros e algumas fotos também. Alguns textos que eu separei do livro de Albert Goldman, Elvis, de 1981, e você vai perceber que essa busca que Elvis, mais tarde, já famoso, estava tentando entender sobre o mundo metafísico, o mundo espiritual, essas noções já foram dadas a Elvis na sua criação e até por sua mãe. Então, diz lá o texto de Goldman. Com 4 ou 5 anos de idade, Elvis começou a ouvir o seu irmão, mandando-o fazer boas ações e levar uma vida digna. Conforme Elvis crescia, ele tinha ao seu lado um sósia fantasma, um confidente secreto. Mais adiante, Goldman diz: quando criança, Elvis queria ser um santo. Na idade de 9 anos, por exemplo, ele recebeu o batismo do Espírito, um sacramento da Igreja Pentecostal. Esta ocasião encheu-o com o espírito da caridade cristã. Ele reuniu suas únicas posses, apenas um punhado de gibis, e deu para as crianças da vizinhança. Posteriormente, seus pais lhe compraram um velocípede, um presente caro para pessoas pobres. Elvis deu o triciclo, não uma, mas várias vezes, até que finalmente seus pais foram obrigados a permitir que ele o doasse para as pessoas mais pobres. Nada foi mais básico para Elvis Presley, portanto, do que o desejo apaixonado de ser bom e fazer o bem. Pode-se notar esse impulso crescente durante toda a sua vida até o fim. A mãe de Elvis era dada a sonhos proféticos e intuições esquisitas, rápida para identificar acontecimentos casuais como sinais e presságios, características de sua mente que ela transmitiu ao filho. Quais foram as ideias que ela construiu sobre a morte do irmão gêmeo? Uma das primeiras coisas que Elvis Presley aprendeu com sua mãe foi que ele teve um irmão idêntico a ele em todos os aspectos. Ele ouviu sua mãe falar sobre esse irmão constantemente, invocando-o pelo nome, como se Jesse Garrow alguma vez tivesse desfrutado a vida que Elvis tem agora. Sua mãe lhe disse que a personalidade do irmão gêmeo é transferida para o gêmeo sobrevivente, plantando assim em sua mente a noção de metempsicose. É a ideia por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente as estruturas físicas de vegetais, animais ou seres humanos, não se restringindo apenas à reencarnação. A noção de metempsicose floresceu anos depois em sua convicção de ser um mestre reencarnado que havia vivido nos tempos antigos. Sua mãe também lhe ensinou que Jesse Garrow era um anjo no céu com quem Elvis podia conversar através de oração. Muitas vezes, mãe e filho foram ao cemitério visitar a sepultura de Jesse. Como podemos ver, as convicções de Larry Geller encontraram terreno fértil em Elvis, porque ele já era propenso à doutrina
que Larry Geller estudava. As anfetaminas agem diretamente no aumento da energia, disposição e euforia. Elvis costumava viajar com seu ônibus durante a noite. Como ele queria absorver tudo o que o Larry tinha de sabedoria, de alguma forma, uma vez, ele deu algumas anfetaminas para Larry. Larry ficou tão ligado que falou durante a viagem inteira para o bel prazer de Elvis, que estava ao volante. No dia seguinte, Larry estava com dor nas mandíbulas, no maxilar. Então ele se deu conta que foi de tanto que ele falou, porque depois ele ficou sabendo que havia ingerido as anfetaminas. Elvis cometeu esse pequeno pecado com Larry a fim de absorver cada vez mais em sua busca espiritual. De todos os livros que Larry apresentou a Elvis, o que ele mais gostou foi The Impersonal Life. A seguir, uma foto de um livro, de um exemplar de The Impersonal Life de Elvis, onde ele fez anotações e alguns grifos. Se você quiser se aprofundar mais naquilo que Elvis assimilou para si próprio, existe o livro em português A Vida Impessoal. As capas são bastante diversas, mas o livro é o mesmo, de Joseph Benner. Muito do que você vai ouvir daqui a pouquinho tem a ver com tudo que eu estou falando aqui. Elvis costumava manifestar a sua busca espiritual através de símbolos, e na foto a seguir você vai ver Elvis usando no peito a estrela de Davi. Elvis também usava outro símbolo judaico, o Shai, que representa a vida. Claro, não poderia faltar a cruz de Cristo. E às vezes Elvis misturava os dois símbolos dispares, a cruz e o Shai. Agora fiquem com o audiobook, a parte 3. A busca espiritual de Elvis, parte 3. Em maio de 1964, o mundo de Elvis ainda era novo para mim. Eu estava trabalhando para ele somente há algumas semanas, quando retornamos da costa oeste para Memphis, depois de finalizar seu 16º filme, Rastabal. Elvis estava ao volante de seu ônibus personalizado e eu estava sentado ao seu lado, seguido por uma caravana de carros e utilitários, todos repletos de bagagem. Viajávamos somente à noite para evitar multidões, pois essas viagens proporcionavam a Elvis a rara liberdade de relaxar e expandir sua alma. Ele havia pedido para eu trazer um amplo suprimento de livros metafísicos e espirituais de minha coleção. Livros que achei que ele apreciaria durante a nossa estada em Memphis. Somando-se à seleção que eu havia dado a ele anteriormente, trouxe também a Iniciação do Mundo e a Quinta Dimensão, 14 lições da filosofia Yogi, Folhas do Jardim de Moria e alguns outros.
Elvis devorou um livro após o outro, para a grande perplexidade do grupo. Como Elvis pôde abandonar as revistas de futebol em favor de leituras como Através dos Olhos dos Mestres, Cristianismo Esotérico ou Além do Himalaia? A cada 2 horas ele puxava o ônibus para o acostamento e debruçava-se sobre um dos livros por 5 ou 10 minutos, enquanto os outros murmuravam inquietos, entediados e completamente irritados. Esta foi a primeira de cerca de 15 viagens através do país que eu faria com ele ao longo dos anos. Antes de partirmos, Elvis perguntou se eu poderia falar com ele sobre minha própria busca espiritual, minhas experiências e os livros que eu li assim que pegássemos a estrada. Só mais tarde percebi que não era só para ele, mas também para os rapazes. Desde o seu primeiro passo no caminho espiritual, Elvis nunca deixou de acreditar que poderia inspirar outros a embarcar na mesma jornada. Qualquer pessoa que reservasse um tempo todos os dias para meditar ou ler, ele estava convencido. Poderia mudar sua própria vida para melhor, crescendo e amadurecendo para atingir seu pleno potencial. Nos arredores de Oklahoma City, vários dias depois de nossa viagem, Elvis olhou de soslaio para mim várias vezes, sem dizer nada. Fui ficando cada vez mais desconfortável, então, repentinamente ele jogou o volante para a direita e saiu da estrada em um campo aberto. Ele se virou para mim e disse bruscamente: "Você se importa de vir comigo por um momento? Por favor?" Intrigado, desci e Elvis e eu caminhamos a uma curta distância do ônibus. Ele se virou abruptamente para ficar cara a cara comigo. Por um instante, ele não disse nada. Apenas me olhou penetrantemente. Eu não conseguia imaginar o que estava acontecendo. "Quem te mandou?" Ele demandou. Ele bateu no exemplar de The Impersonal Life que segurava nas mãos. "Diga-me a verdade. Quem o enviou para me dar essa informação?" "Ora, você. Você, Elvis, você me enviou. Você sabe disso." Um sorriso de identificação se espalhou lentamente por seu rosto. Pela leitura de um dos livros que eu trouxe, ele sabia a resposta. Sorrindo, ele emitiu: "Quando o aluno estiver pronto, o professor alcançará o objetivo." Após alguns dias de descompressão, Elvis chamou-me no meu quarto na parte de baixo em Graceland. "Vamos, Larry, eu quero lhe mostrar uma coisa." Com Alan Fortas ao volante, em um passeio de 11 quilômetros até o cemitério de Forest Hills, entramos no cemitério e estacionamos. Saímos do carro e Elvis abriu silenciosamente o caminho para o túmulo de sua mãe, ficando mais e mais calado a cada passo. O céu de Memphis era de um azul brilhante, o ar fresco, enquanto Elvis e eu permanecemos juntos em silêncio aos pés do local de descanso de sua mãe. Eu me senti quase como um invasor, intrometendo-me neste momento íntimo entre mãe e filho. A vulnerabilidade e solidão de Elvis eram palpáveis. Ele estudou meticulosamente o memorial de sua mãe, da estátua de Jesus, cujo braços abertos o consolaram, até a base com seus pequenos anjos congelados em oração. Fiquei surpreso com o que Elvis disse a seguir: "Larry, eu quero colocar uma estrela de Davi aqui, junto com a cruz. Eles pertencem um ao outro. Minha mãe gostaria disso." A estrela de Davi é um símbolo judeu composto por 2 triângulos equiláteros sobrepostos, que formam uma estrela de 6 pontas. Ela aparece em sinagogas, lápides judaicas
e na bandeira de Israel. É o sinal mais universalmente reconhecido do judaísmo e da identidade judaica. Em uma semana, um lapidário deu a Elvis o que ele pediu, e a estrela permaneceu até que Gladys foi transferida para Graceland, para se juntar a Elvis no jardim de meditação após sua própria morte em 1977. Este não foi o único reconhecimento de Elvis ou conexão com o judaísmo. Depois de terminar um de seus filmes nos estúdios MGM, Elvis, como era seu costume, deu presentes a todos os membros do elenco e toda a equipe. Desta vez, os presentes foram relógios personalizados que ele mesmo desenhou. A cada 30 segundos, uma cruz e uma estrela de Davi eram iluminadas e depois apagadas, de forma que o mostrador do relógio indicasse as horas. Elvis também usava um shai, um símbolo judaico da vida, ao redor do pescoço. Às vezes Elvis mesclava uma cruz com um shai. E em uma ocasião alguém comentou que ele estava combinando dois símbolos incompatíveis. Em tom de brincadeira, Elvis respondeu: "Por que arriscar perder o paraíso por um detalhe técnico?" Elvis estava absorvido pela história e religião dos judeus, em parte por sua educação no Sul, uma área tradicionalmente ríspida para com o povo escolhido. Não eram todos os profetas judeus, assim como Pedro e Paulo e o resto dos apóstolos? Tudo parecia girar em torno deles. Eles haviam produzido os salmos que ele amava, os 10 mandamentos e a própria história da criação. O Jesus que ele conhecia e amava era judeu. Uma tarde, no andar de cima, em seu banheiro em Graceland, olhei no espelho enquanto arrumava o cabelo de Elvis e percebi que seus olhos estavam marejados. Preocupado, perguntei: "Há algo errado, Elvis?" Após um momento de silêncio, Elvis recuperou a compostura e, erguendo os olhos da Bíblia que segurava no colo: "O que há de errado é... Eu não sou judeu como você, Larry. Os judeus são o povo escolhido. Como posso ser um canal e uma inspiração? Como posso atingir o mais alto nível e ajudar os outros se não sou um dos escolhidos?" "Mas você é, Elvis", eu disse. "Primeiro, você foi escolhido no nascimento. Você, não seu irmão gêmeo, Jesse. E depois você escolheu se aproximar de Deus, assim como o povo judeu fez. E o dom de sua voz, seu talento e a carreira extraordinária que você recebeu. Parece-me que Deus escolheu você também. Elvis, sua voz alcançou e tocou a vida das pessoas como nenhum outro cantor que já viveu. Não foi para isso que você foi escolhido?" Pensativo como sempre, ele balançou a cabeça e baixou a voz como se houvesse pessoas ouvindo, embora estivéssemos sozinhos. "Larry, tudo o que eu sempre desejei foi ajudar as pessoas, animá-las, trazer um pouco de felicidade para suas vidas e espalhar um pouco de alegria. Sempre disse que meu presente veio de Deus. Eu acho que ele sabe o que está fazendo." Escondido no fundo do subconsciente de Elvis estava um segredo que só veio à tona alguns anos depois. Ele me falou de sua memória em um daqueles momentos de fluxo de consciência que todos nós temos. Talvez tenha sido desencadeado por nossa conversa sobre os judeus e sua própria escolha, infiltrando-se lentamente à superfície. Quando menino, Elvis questionou sua mãe sobre como as pessoas falavam mal dos judeus fora da igreja. Ela então revelou que a mãe de sua mãe era judia. Gladys contou-lhe confidencialmente.
Mas fique quieto, não mencione isso a nenhum de nossos parentes, até mesmo ao papai. E ele prometeu nunca dizer uma palavra sobre isso a ninguém. Elvis continuou estudando a Bíblia, especialmente Gênesis, o livro da criação, com grande intensidade, buscando uma resposta para o enigma de seu próprio ser. Ele estava especialmente fascinado por cosmologia, o ramo metafísico que lida com as origens do universo. Embora amasse o relato bíblico da criação em Gênesis, céu e terra, reinos, a criação do homem, ele sabia que a verdade e as respostas às questões eternas do homem estavam em outro lugar. Ao saber que os arquivos do Vaticano continham manuscritos e documentos controversos e secretos, incluindo alguns sobre a vida de Jesus, Elvis disse: "Não sou profeta, mas vou lhe dizer, algum dia todas as informações que estão escondendo das massas se tornarão conhecidas e será um jogo totalmente novo." Final da parte 3. Quem esteve atento hoje sabe que eu antecipei o horário, era às 10, então eu coloquei às 20 horas, porque muitas pessoas pediram, porque alguns têm que levantar cedo no domingo de madrugada para trabalhar, outros ficam com sono. Então, a partir de hoje, todo sábado, então, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou postar um vídeo falando sobre a busca espiritual de Elvis. E durante a semana, pode acontecer de 1 ou 2 vídeos de outros assuntos. Fiquem todos com Deus. Elvis Forever.